A verdade é que hoje é dia 21 de março e meu TCC está estagnado. O que aconteceu foi que desde fevereiro e março, eu entrei neste processo de escolher meu orientador, rever o projeto com o meu orientador e ler algumas coisas. Então, assim, não evoluiu muito porque a gente ficou nessa fase meio inicial, assim. Eu vou ter que refazer algumas coisas do meu projeto, porque depois que eu comecei a ler mais conteúdo, ler mais teórica sobre o assunto, a minha cabeça mudou um pouco, sabe? Eu foquei um pouco mais o meu tema. Eu percebi no meu projeto que a ideia ainda estava muito ampla, então eu vou ter que mudar isso. Estou fazendo as minhas leituras. Então, o documentário está estagnado. Como eu estou fazendo as leituras, né? Porque basicamente é humanamente impossível ler tudo inteiramente. Então, o que meus professores falaram é: alguns livros vocês vão selecionar alguns capítulos ou partes para ler, partes que tenham realmente a ver com o seu tema, porque, por exemplo, alguns livros, igual A Mulher no Corpo, uma análise cultural da reprodução, nem tudo que está nesse livro tem a ver exatamente com o meu tema, tem muita coisa sobre gravidez e tudo mais, então eu vou focar muito mais na questão de gênero e controle do corpo que tem nesse livro do que no resto, entendeu? A mesma coisa com esterilização feminina no Nordeste. Aí o que eu faço? Eu seleciono as partes a partir dos capítulos e uma leitura rápida do início dele, e aí as páginas que tiverem informações importantes ou partes relevantes que me fizeram chegar em conclusões, eu anoto nesse livrinho aqui a página e uma pequena parte do que é que aquela página significou pra mim, sabe? Tem outros 2 livros que são mais conhecidos, que eu vou ler por completo. Esse aqui eu já li, que se chama A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado, em que basicamente ela analisa a nossa construção como sociedade para entender como foi que a gente chegou no estágio em que a gente está de visão sobre o corpo feminino. Como é que a gente foi construída para achar o corpo feminino nojento, asqueroso. Então ela analisa de uma forma muito divertida, é uma história em quadrinho. E estou lendo agora esse aqui que se chama Caliban e a Bruxa, que fala exatamente sobre a caça às bruxas, né, pela igreja. A caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua própria função reprodutiva e preparou o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor. É um livro super difícil, ele tem uma escrita extremamente acadêmica, mas eu acho que vai ser de extrema importância para o meu TCC. Por enquanto são essas as leituras que eu estou fazendo para além dos artigos científicos e reportagens que eu li na internet. E por que é tão importante realizar essas leituras? Em primeiro lugar, para fazer um projeto bom, né, com bom embasamento teórico e com uma linha de raciocínio e um trabalho jornalístico relevante, e para conseguir construir as minhas entrevistas de uma maneira profissional, digamos assim. Eu acho que o meu documentário vai ser muito baseado em entrevistas com especialistas, então as minhas perguntas para elas precisam ser muito, muito boas. E uma das coisas mais difíceis do jornalismo é exatamente a construção das entrevistas, porque são as suas perguntas, muitas vezes, que vai guiar a qualidade daquela entrevista e, consequentemente, a qualidade daquele documentário. E se eu não tiver embasamento teórico, conhecimento, entendimento do tema, eu não vou conseguir falar com essas mulheres, que são médicas, que são cientistas políticas. É óbvio, eu tô ali para aprender com elas, mas eu preciso ter um conhecimento mínimo para conseguir construir as perguntas de qualidade. Falando em entrevista, eu preciso começar a entrar em contato com as mulheres que eu vou entrevistar. Então o que eu vou fazer é, neste caderninho, escrever todas as especialistas profissionais que eu quero que seja presente no meu documentário. Então,
médica que pratica medicina tradicional, médica que pratica medicina alternativa, cientista política, socióloga, mestranda em sei lá o que, advogada especializada em gênero, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu vou começar a pesquisar mulheres que estão relacionadas com o meu tema de alguma forma, que abordam isso, que o trabalho, a pesquisa está relacionada com saúde da mulher. E aí eu vou anotar e começar a entrar em contato com essas mulheres, porque eu preciso, enfim, marcar a entrevista e ter uma confirmação de que elas vão poder ou não falar comigo. Oh God, time, you made me feel sweet. And if I'm losing my mind. Eu esqueci de falar que, além das especialistas, entrevistas também precisam ser feitas com personagens. Então, pessoas que, enfim, não necessariamente têm profissões relacionadas ao meu tema, mas que já vivenciaram experiências com os métodos abordados, que são principalmente a pílula anticoncepcional e a esterilização feminina. Então, eu vou precisar pelo menos de 2 mulheres para cada um desses métodos, uma que teve uma boa experiência e outra que não teve uma boa experiência. Faz parte do jornalismo apresentar 2 opiniões distintas para as pessoas verem que não existe apenas o lado ruim, também existe as pessoas que se adaptaram e tiveram uma vida melhor de acordo com elas por causa desse método, entende? Então, para além de especialistas, personagens são muito importantes e dispensáveis. Like water in the pain, it's hard to keep my cool. A escolha do orientador para mim foi uma parte bem complicadinha, assim, porque, enfim, em primeiro lugar, que a maneira com que o meu orientador é escolhido é um pouco, sei lá, diferente na minha faculdade, nem sei se eu concordo muito, mas enfim, não necessariamente você fica com a sua primeira opção. Então o que você tem que fazer é construir uma lista de 10 opções. E aí eles vão cruzar 2 informações: a quantidade de vaga que os professores têm e a sua nota, a média geral das suas notas em todo o curso. Isso quer dizer que, se eu coloquei, por exemplo, a minha primeira opção, tem 2 vagas disponíveis apenas para orientandos, e tem 2 pessoas que também escolheram ele como primeira opção, mas que tem notas maiores que eu, quer dizer que eu não vou ficar com ele como orientador. E aí passa pro segundo e faz o mesmo processo, entendeu? Mas eu consegui a minha primeira opção, porque ele tinha bastante vaga, porque a minha média geral é boa. E como é que eu escolhi ele, né? Porque é que eu coloquei ele como primeira opção. Eu fiquei muito na dúvida se eu colocava uma mulher ou se eu colocava ele. E aí, no final das contas, eu decidi que eu escolheria aquele que eu tenho maior afinidade, que eu gosto mais, que eu tenho um melhor relacionamento. Porque eu ia escolher a mulher, que no caso me deu História da Arte, porque ela é especialista em gênero e eu achava que ela ia poder me ajudar muito com fontes e um direcionamento no tema. Mas eu não tenho afinidade e relacionamento algum com ela, porque eu tive a matéria dela no primeiro semestre e eu não tive mais relacionamento com ela depois disso. Então era uma coisa muito distante, sabe? Então foi isso, eu fiquei muito na dúvida, mas aí eu fiz o quê? Um mapa mental com as razões pelas quais eu escolheria cada um dos 2 e a razão pelas quais eu não escolheria. E eu acabei escolhendo esse professor que me deu jornalismo digital semestre passado, que tá me dando crítica de mídia esse semestre, e eu gosto muito, muito dele mesmo. Então é isso. Foi assim que eu escolhi. Essa foi uma dica do meu professor de projetos do TCC semestre passado. Ele disse: todo mundo vai ser capaz de te ajudar na questão jornalística e na temática. Então escolha alguém que você tenha um bom relacionamento, que você goste da pessoa, para além do profissional, entendeu? Aí eu segui a dica dele. E foi isso. Knowing I'm your man, so let's spend some time wasting it away. Your love is like music, you
when it changed again. We're breaking all the rules.